Olá, o primeiro Entre Linhas de 2022 começa agora. A exposição Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, em cartaz do Instituto Moreira Salles de São Paulo, apresenta a rica produção da autora de Quarto de Despejo, que não se restringiu à literatura. A mostra, imperdível, tem curadoria do antropólogo Hélio Menezes e da historiadora Raquel Barreto e fica em cartaz até 27 de março. A exposição Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, é uma homenagem à vida e à obra da autora de Quarto de Despejo. Mas a mostra, em cartaz do Instituto Moreira Salles de São Paulo, vai muito além da celebração. Também coloca em xeque os estereótipos e levanta questões relacionadas à invisibilidade social. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, em 1914, Carolina Maria de Jesus passou a maior parte da vida na favela Canindé, zona norte da cidade de São Paulo. Ali, escreveu um diário que, ao ser publicado em 1960 com o título Quarto de Despejo, assombrou o meio cultural por sua dimensão crítica e sua lucidez social. O livro lhe deu visibilidade, sendo traduzido em diversos idiomas. Também permitiu a emancipação de Carolina, que passou a viver em Santana, no bairro de classe média, e em Osasco, experiência que está registrada em Casa de Alvenaria. Mas, ao mesmo tempo, Carolina sempre ficou confinada à imagem exótica da escritora favelada, da porta-voz dos excluídos. Um dos objetivos dos curadores da exposição, Raquel Barreto e Hélio Menezes, é reverter essa imagem e ampliar o legado de sua literatura, mostrando uma complexidade existencial expressa nas formas de narrativas ficcionais, peças de teatro, crônicas, canções, poemas e até arte têxtil. Para isso, Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, contrasta a produção da autora com obras e depoimentos de outros artistas, todos eles voltados para questões sociais, em especial o racismo e a desigualdade, mas também criando uma linguagem pessoal, irredutível a estereótipos de classe, a exemplo do que fez a própria Carolina Maria de Jesus. Tom Farias é jornalista, escritor e pesquisador. Seu trabalho como biógrafo vem contribuindo para realçar o protagonismo de nomes da história e da literatura brasileira, como José do Patrocínio, Cruz e Souza e Carolina Maria de Jesus. O Entre Linhas bateu um papo com ele sobre este importante resgate cultural. Tom, você escreveu biografias ou estudos literário-biográficos de importantes artistas, escritores, intelectuais brasileiros negros. Cruz e Souza, José do Patrocínio, Carolina Maria de Jesus. Isso faz parte de um projeto? Qual foi sua intenção? Foi cobrir uma lacuna na historiografia brasileira sobre esses nomes? Não é um projeto, né, de contar isso, mas é uma necessidade de contar isso na história do Brasil. Entre os escritores brasileiros que produzem literatura no Brasil, que são publicados no Brasil, 72% são homens, 72%. E aí você tem uma ideia no Brasil que você tem 56% da população que se considera pretos e pardos, né? Então, a maioria dos produtores de literatura no Brasil não são pretos ou pardos, são homens brancos. E que é necessário que essa história dessas pessoas também sejam contadas. O professor tem um passado abolicionista muito forte, foi perseguido, né? E ninguém conta sobre esse passado. Você imaginar que o camarada é o terceiro maior poeta do mundo, foi o único negro que criou uma escola no Brasil, mas ele é visto como um negro de alma branca, que não é, quer dizer, um escritor que não se preocupava
com a sua raça em si. Ou seja, 90% dos livros que foram escritos sobre Cruz de Souza contam essa história. E eu acho que a história do Brasil precisa ser recontada de todas as formas, porque ela não foi escrita por nós. Acho que hoje você está tendo mais voz para falar isso. Quando eu peguei a história do patrocínio, é uma história muito imensa, muito grande. O meu livro está na 2ª edição, inclusive. Mas é uma história muito grande. Um homem que é considerado o proclamador civil da República, um dos maiores balonistas brasileiros, antes de Santos Dumont, aliás, né? O próprio Santos Dumont reconheceu isso no patrocínio e só não voou antes do Santos Dumont porque o balão dele pegou fogo. Então é um cara que na campanha abolicionista ele talvez tenha libertado até 1888, por volta de 80 mil homens e mulheres escravizados no Brasil. Carolina é esse Brasil genuíno que a gente sempre renegou, colocou debaixo do pano. É esse lugar que ela fala, esse quarto de despejo, ou seja, onde estão as coisas que não são usuais, que você quer descartar. E a Carolina mostrou que mesmo no lugar de descarte, você tem riqueza, né? São dos cascalhos que você tira as pedras preciosas, né? As pepitas de ouro e tal. Então a Carolina é essa mulher. Ela fez a revolução do barraco, mas não só uma revolução estética, né? Mas é uma revolução de que Brasil nós queremos. Tom, você prepara também uma biografia do João Cândido, né? Talvez o menos conhecido, embora pertencente à história do Brasil, dentre os seus biografados, né? Por que você escolheu o João Cândido? Qual é a importância de resgatar a história dele? Eu tenho pautado 7 estados por João Cândido e uma ida à Inglaterra, que é o conhecido Porto, né? Onde ele foi buscar os navios que foram mudar a frota da Marinha Brasileira, né? Então, daí que surgiu a ideia da revolta dos marinheiros, não a revolta da chibata em si, né? Mas a revolta dos marinheiros. É um camarada que nasceu no Rio Grande do Sul e uma família oriunda da escravidão, né? Tanto o pai como a mãe foram escravizados. Ele, aos 10 anos, mais ou menos 13 anos, ele é laçado para a Marinha. Mas o que é muito interessante no João Cândido é que ainda tem a imagem do João Cândido também, de um camarada, vamos dizer, pouco letrado, boçal, né? E o João Cândido tinha uma inteligência, um requinte de inteligência muito grande. Tanto que ele liderou a revolta dos marinheiros. Tentaram matar ele de diversas formas. A anistia dada, né, pelo governo do Hermes da Fonseca não foi cumprida, né? Ele foi preso e tudo mais. E como um homem consegue sobreviver e consegue criar uma memória nacional, mesmo banido de todos os processos de produção do país. Talvez seja a maior biografia escrita sobre ele, sobre João Cândido, e vai rever toda a história do Brasil, toda a história militar, da Marinha, tudo isso vai estar nesse livro. Estamos começando o ano de 2022 e começo de ano é tudo igual, todo mundo faz um monte de promessas e um monte de resoluções. Alguns prometem que vão perder peso, vão entrar na academia, vão fazer regime. Outros prometem que vão encontrar um emprego, que vão passar naquela faculdade pública que você sempre sonhou. E algumas pessoas prometem que vão conseguir ler mais no ano novo. E eu estou aqui para dar algumas dicas muito boas que, na minha experiência, ajudam todo mundo a ser um leitor melhor e mais eficiente. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um espacinho na sua rotina para ler, pelo menos um pouco,
todos os dias. Eu sempre comparo a leitura com a atividade física. No começo vai te cansar, no começo você vai ter que se forçar a fazer, mas com o tempo você vai se acostumar e você vai até sentir falta desse momento só para você. Na nossa vida, atualmente, nós somos estimulados por telas, na televisão, no computador, no celular. O nosso cérebro está sempre ligado e o momento de relaxamento e de mudança de velocidade que a gente tanto precisa para manter a nossa saúde mental pode ser proporcionado com uma meia hora de leitura todos os dias. Agora, qual é esse momento na sua rotina? É algo que você vai ter que descobrir. Algumas pessoas encontram tempo na rotina do trabalho para casa, no transporte público. Algumas pessoas só têm tempo para ler um pouquinho antes de dormir. Eu, por exemplo, leio um pouquinho todos os dias antes de dormir e durmo muito melhor. Outras pessoas só encontram esse tempinho de privacidade quando fazem a pausa para o banheiro e tá tudo bem. O importante é ler um pouquinho todos os dias. Eu te garanto que você vai ler muito mais. Agora, uma segunda dica que é essencial. Todo bom leitor já descobriu que para ler melhor e para ler mais, você tem que jogar os seus preconceitos no lixo. Não pense que tem livro que vale mais que outro. Não pense que tem literatura boa e literatura barata, comercial, literatura para criança. Toda leitura tem o seu público específico e às vezes você pensa que não gosta tanto de ler assim só porque teve contato com livros que não fazem o seu estilo pessoal. Algumas pessoas adoram ler quadrinhos, por exemplo, e tá tudo bem. Algumas pessoas adoram ler romances eróticos e têm vergonha de falar pros outros, e tá tudo bem. Algumas pessoas só gostam de não ficção, livros de filosofia, de história, biografias, livros de autoajuda. E tá tudo bem. Não tem uma literatura que valha mais do que a outra. Você não precisa ficar restrito aos escritores que são considerados clássicos ou que foram eleitos por alguém como escritores de boa qualidade. Jogue seus preconceitos fora, experimente todos os gêneros literários que você puder. Não deixe nada de fora. Eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir qual é aquele tipo de livro que te faz ler mais rápido e com mais prazer. E agora, eu posso trazer uma última dica para você que está passando por um ano de vestibular ou de colégio e precisa ler aqueles livros obrigatórios. Preste muita atenção nas edições dos livros que vocês estão lendo. Algumas editoras fazem trabalhos excelentes com textos de prefácio, com notas de rodapé, notas explicativas e algumas editoras até oferecem acesso a videoaulas sobre aquela obra clássica da literatura que a gente tem que ler para o vestibular. E seja por estudo ou seja por prazer, eu desejo a você em 2022 excelentes leituras. Um beijo, gente. Até mais. Novo livro do jornalista e pesquisador Lira Neto, autor da biografia de Getúlio Vargas, Arrancados da Terra reconstitui a saga dos judeus ibéricos que migraram para a Holanda, fugindo da Inquisição, e depois para Pernambuco, de onde partiram para participar da construção de Nova York. Em edição comentada pelo tradutor Bruno Gambarotto, Jaqueta Branca é o romance em que Herman Melville retrata a rotina opressiva de uma fragata norte-americana do século XIX. No romance A Porta da Viagem Sem Retorno, o escritor francês de origem senegalesa David Diop recria as memórias de um naturalista que testemunhou a diáspora africana, contrastando ideais iluministas e barbárie escravista. E em Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, a mineira Maria Esther Maciel elabora um fantasioso catálogo de entes vivos, mesclando métodos classificatórios da ciência com imaginação ficcional. Depois do intervalo, navegamos pelo último Prêmio Oceanos, numa conversa com o grande vencedor, o escritor timorense Luiz Cardoso, autor de O Plantador de Abóboras. O Entre Linhas volta já.
O romance O Plantador de Abóboras, do escritor Luiz Cardoso, do Timor-Leste, venceu o primeiro lugar da mais recente edição do Prêmio Oceanos. Essa é a primeira vez que um livro do continente asiático figura entre os finalistas e os vencedores do prêmio. A gente conversou com ele sobre a obra, que tem como pano de fundo a história do Timor-Leste e do seu povo, uma história marcada pela violência e pelo passado colonial. Olá, Luiz Cardoso, é um prazer ter você aqui no Entre Linhas. A gente faz essa entrevista enquanto grava simultaneamente um podcast chamado Cruzamentos Literários, ligado ao Prêmio Oceanos que você acaba de vencer. E a minha pergunta, antes de entrar no seu livro, é qual é a importância que a língua portuguesa tem no contexto social, político, histórico do seu país, Timor-Leste? Timor-Leste tem uma história igual aos outros países da língua portuguesa da África. Chegando até a Revolução de 1974 em Portugal e da parte da descolonização, os outros países tornaram-se independentes. No caso de Timor, foi uma ocupação tremenda e um genocídio que durou até 1999. A língua portuguesa era proibida em Timor pelo exército invasor. No entanto, a guerrilha serviu-se também da língua portuguesa como uma bandeira de autodeterminação. Portanto, a língua portuguesa serviu para nós durante o tempo da ocupação indonésia como uma bandeira da resistência. Estamos a tentar reintroduzir a língua que foi proibida em Timor. Embora neste momento muita gente não fale a língua portuguesa, com essa reintrodução acreditamos que brevemente a maioria da população timorense, uma grande parte da população timorense, irá falar novamente a língua portuguesa. A narradora do seu livro O Plantador de Abóboras, vencedor do Prêmio Oceanos, diz em determinado momento que fala uma estranha mistura de mambai tétum português e o grasnar de um ganso. O que significa isso? Depois do referendo, tivemos a nossa preparação para a independência, que só aconteceu no ano 2002. Entretanto, eu fiz uma viagem para Timor. Eu era o representante da resistência em Portugal, eu era diplomata, e por esta razão estive várias vezes no Brasil, onde fui sempre muito bem acolhido. Regressei a Timor, e na companhia do Prémio Nobel de Literatura José Saramago. E quando lá estive, no meio daquelas ruínas todas, porque houve aconteceu um tremendo desastre em Timor, eu estava lá a olhar para a paisagem e num dado momento apareceu uma senhora que começou a falar. Falou para as montanhas, falou para todas, contando a história de Timor durante esses anos todos, num discurso, ora com avanços, ora com recursos. E então eu decidi pensar, um dia ia de falar e de escrever um romance com uma voz feminina que contasse as histórias, precisamente esses 3 capítulos que formam 3 guerras muito importantes na história de Timor, foram os chamados 100 anos de guerra em Timor. E então este é o romance que eu tenho neste momento para apresentar, que se chama O Plantador de Abóboras. Há um dado momento do texto que ela corrige semear, mas ela gosta da palavra plantar, porque no fundo nós plantamos ideias, plantamos o país, plantamos as pessoas, plantamos sonhos. É isso que este romance tem a ver com o plantar dos sonhos. Se plantamos abóbora, nós plantamos também sonhos. Um intérprete do Brasil que viveu na própria carne as contradições que identificou no país. Assim pode ser definido Lima Barreto, o autor de Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Os Brusundangas, livro publicado póstumamente. Descendente de escravizados, Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881, ou seja, exatos 7 anos antes da Lei Áurea que aboliu a escravidão. Seu pai era tipógrafo e Lima Barreto muito cedo enveredou pelo trabalho na imprensa, associando o jornalismo a uma militância contra o racismo e a desigualdade social.
Mas foi em obras de ficção que o escritor afiou sua linguagem ao mesmo tempo crítica e satírica, mesclando humor e melancolia. Seu primeiro romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, publicado em 1909, tem feição autobiográfica e acompanha a trajetória de um jovem negro do interior que tenta se tornar doutor no Rio de Janeiro, mas esbarra no preconceito, expondo uma sociedade fraturada pelo legado escravocrata. E Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, é um livro que pertence à tradição do romance picaresco, em que personagens cômicos e populares são uma caricatura da sociedade. Mas a obra também tem um estilo mordaz, paródico, que antecipa o modernismo da Semana de 22, ano, aliás, da morte do Lima Barreto. O protagonista do romance é o Major Quaresma, uma figura quixotesca, um patriota obcecado pela cultura nacional, contrário aos estrangeirismos e que defende a adoção do tupi como idioma oficial. Com a palavra, o cidadão Policarpo Quaresma. Senhor presidente, nobres deputados, cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. E certamente, a emancipação política de uma nação exige sua libertação idiomática. O aspecto cômico do personagem coloca frente a frente a ingenuidade popular, o patriotismo exacerbado e o cinismo de uma cultura calcada em valores europeus, mas que se escora no clientelismo das elites. Ironicamente, o triste fim do título desse clássico também tem algo de autobiográfico, pois se Policarpo Quaresma acaba sendo condenado por suas ideias radicais, após ser internado num manicômio, este também foi o destino de Lima Barreto, que esteve várias vezes no hospício por causa do alcoolismo, experiência registrada em O Cemitério dos Vivos, uma das várias obras póstumas desse escritor, que foi ao mesmo tempo vítima e intérprete do Brasil. Estou lendo Percy Jackson atualmente, que é uma criança, um pré-adolescente de 12 anos, que nunca conseguiu achar seu lugar no mundo, sempre teve uns problemas, nunca parava de escola, e aí ele se descobre uma pessoa totalmente diferente, né? Nada que ele pensava, se descobre filho de um deus e tem que enfrentar um monte de problemas, enfrentar deuses, e é tudo muita responsabilidade para uma criança. We'll find the fleece. So time to go. Tell me those aren't sharks. Those aren't sharks. Eu estou lendo o livro do Kobe Bryant, né, uma autobiografia dele, que é a Mama Mentari, que trata sobre motivação, como vencer na vida. E é um livro inspiracional, né? Eu estou lendo um livro que se chama O Labirinto da Soledade, que é um prêmio Nobel do México, que se chama Octavio Paz, é muito legal. Ele explica muito como é a cultura mexicana. Estou lendo atualmente o livro Véspera, é o lançamento da Carla Madeira. Li o último dela também, A Natureza da Mordida e Tudo é Rio. Ela é de Minas, ela nasceu em Belo Horizonte e ela fala das relações entre as famílias. Então isso tem me atraído bastante. Na pandemia a gente acabou ficando longe das famílias, então é um acolhimento para o coração nesse momento, ouvir tantos relatos dela de famílias. O Entre Linhas fica por aqui e deixa você com o quadro Memória, relembrando o geógrafo Milton Santos, um dos mais renomados intelectuais de nosso tempo, que morreu em 2001. Essa entrevista foi para o programa Roda Viva em 1997. Até a semana que vem. O senhor tem feito a crítica, por exemplo, entre o distanciamento entre os intelectuais que produzem, os acadêmicos que produzem, refletem, e os acadêmicos que se tornaram em professores ou intelectuais, que seriam aqueles que assumem o poder na universidade e fazem do poder o seu meio e o seu fim. Eu gostaria que o senhor aprofundasse isto e falasse do custo político e material que o senhor deve arcar por causa da sua postura. O custo material não tem nenhum, porque eu aceitei viver com o salário que tenho. E isso fiz a vida inteira como professor. Sempre me satisfiz com os meus salários. Então não há um custo material. Também não há custo político. É um equívoco imaginar que vantagens imediatas sejam
uma vantagem política. A vantagem política é ter ideias, manter as ideias, esperar que elas floresçam, que é o nosso trabalho. Quer dizer, e aí há um ganho político. A produção de ideias corretas resulta no tempo num ganho político. Quer dizer, haveria uma perda se a preocupação fosse participar do establishment. Não é realmente uma perda.